Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast De Volta para o Futuro na Novos Horizontes. Estamos aqui hoje com o Rafael Malenotti, no apoio aqui da Basso Straps, e o Rafa já ganhou uma correia da Basso Straps, é só entrar em contato que a gente vai falar qual será, e aí a gente vai te mandando enviar aí. Bem-vindo, Rafael Malenotti. E aí, Antônio, tudo bom, mano, velho? Tudo tranquilo? Tudo beleza? certo? Vamos nessa, né? Back to the future. É isso aí. Já dei aqui o arranque no DeLorean aí, vamos embora. Vamos embora, meu velho. Bom, vamos começar esse papo aí, Rafa. Tu vai contar um pouco da tua trajetória aí do rock, que aqui a gente tem por objetivo sempre mostrar um pouco do artista, como é que ele começou, como é que ele foi tendo as primeiras experiências, até para o pessoal da nova geração, para eles verem, né, também que sempre tem oportunidades, né? É só correr atrás. Como é que foi começar na música? Qual foi as tuas primeiras influências? De onde é que veio essa coisa com o rock? Cara, a família aqui sempre foi muito musical, apesar de ninguém ser músico, né? Não tenho nenhum parente músico, mas a música sempre fez parte da rotina da família mesmo, através dos meios de comunicação, né? Dos rádios, dos especiais de TV mesmo, né? Eu cresci tendo muita informação nesse sentido, assim, então, né, realmente tudo aquilo que era da cultura pop brasileira e até internacional mesmo acabava chegando ao meu conhecimento em função daquilo que meus pais e a minha avó escutavam, né? Então, era um universo muito eclético, assim, né? Por mais que existisse assim as pontuações específicas assim de repente Beatles, alguma coisa assim que é mais universal, assim, né? De linguagem universal, a MPB e o samba e tudo que é pop, assim, sempre frequentou, assim, as playlists da minha casa, assim, né? E, o interesse, assim, por maior começou a partir da minha adolescência mesmo, né? A música serviu para suprir uma lacuna, assim, quando eu perdi a minha mãe aos 13 anos, e eu sou filho único, né? Então eu não tinha irmãos para a gente fazer uma rede de apoio, né? Eu tive que absorver esse tufo meio que sozinho, e aí eu acabei, né, me interessando muito pela música, e aquilo foi a minha válvula de escape mesmo, foi a minha muleta para superar esse momento pontual nos meus 13 anos. Aí eu ia começar a cursar na sequência já o segundo grau, né? E aí, assim, do segundo grau ali, com o começo das festinhas, né, de todo mundo já está adentrando assim a uma pré-fase adulta mesmo, né, dos 15, os 16, 17. Ali eu me encantei pelo cenário local aqui, né, dos artistas que eu via frequentar a minha própria cidade mesmo, né? Então, quando eu passei aí nos shows ali do TNT, da Bandalheira, da Graforréia, dos Cascaveletes ali e tal, aquilo me despertou um interesse ainda maior, né? Aí eu aprendi a tocar violão, assim, né? Comecei a dar os primeiros passos tocando violão, e logo na sequência, né, apareceu essa oportunidade de formar uma banda na minha casa mesmo, né, com amigos de colégio e tal. E dali em diante, na sequência, eu acabei conhecendo uma turma também, né, aqui de Porto Alegre, que eram fissurados em rockabilly, e dentro dessa turma estavam os caras o que viriam ser os acústicos valvulados, né? E a gente se Sim. conheceu numa noite de E Natal, isso, e aí já rolou a afinidade, a sintonia, e agora a gente vai celebrar 35 anos desse encontro. sensacional, Rafa. Isso era anos 80, né? E Não, dentro assim, era 90, era o Natal de 1990. Minha adolescência, sim, né?
na Sim, metade dos 80, sim. e aí eu me formei no segundo grau em 89, ali eu já sabia tocar algumas coisas, e aí o ano todo de 1990 eu fiquei ensaiando, porque daí a gente já não estava mais no colégio, né? Uhum, Daí eu e esse meu amigo, assim, que era o colega de turma, a gente passou o ano todo de 1990 ensaiando e aprendendo a tocar juntos. uhum. Daí, na noite de Natal de 1990, que eu fui numa festa na casa de um da turma, né, dessa turma aí que já se conheciam e tal, e aí eu acabei conhecendo a gurizada que viria a ser o Acústicos Valvulados. Nosso primeiro ensaio foi, inclusive, na mesma tarde da madrugada que a gente se conheceu, 25 de dezembro de 1990. Ah, essa data aí é fácil de marcar. O Acústicos Valvulados é um milagre de Natal. Que legal, cara, que massa. Bom, eu ia comentar a respeito desse universo limitado ali dos anos 90, né? Com poucas emissoras, tinha umas revistas especializadas em música, alguns programas, poucos programas, assim, e tu acha que todo esse foco, talvez, que tinha, né, ajudou a absorver mais esse negócio do rock, assim? Acho que para nossa geração, que acho que nós somos Não, contemporâneos. não, é que o que eu acho assim é que a cultura pop era muito direcionada para essa formatação de bandas com esse formato mesmo, de bateria, Uhum, baixo e guitarra, né? Então acho que uhum, isso começou já começou a partir, né, dos primórdios, né, do rock and roll mesmo, né? Quando se achou essa formatação aí de bateria, baixo e guitarra, né? Claro, no começo também tinha muito uso do piano ali e tal, uhum. e ocasionalmente de um instrumento de sopro, assim, que normalmente era o sax, mas eu acho que daí, no momento em que o rock surgiu e passou a ser a música dominante, né, o segmento de música dominante assim no planeta todo, custou muito para essa trinca sair né, do holofote, né? Sim. Então, tipo assim, as décadas de 60, 70, 80 e muita coisa dos 90 também era muito em cima desse formato. Depois, quando realmente, né, o mundo virou um pouco mais, assim, com outras referências, já daí na virada do século e do milênio, ali a partir dos anos 2000, com o crescimento da música eletrônica e tudo mais, daí isso realmente desvirtuou um pouco, e aquele bolo que antigamente era só de rock, assim, né, só com o segmento do rock e as suas vertentes, essa fatia, né, esse bolo foi se transformando em meio bolo, em um quarto de bolo, e Uhum, agora é uma fatia muito fininha, assim, uhum, né, continua existindo, obviamente, né, essa história de o rock morreu não existe mesmo, uhum. porque não existe Beethoven morreu, não existe Mozart morreu, o que está na história, jamais vai morrer, né? Então, Não tem como apagar, né? não tem. Então, tipo assim, a música clássica, como a gente conhece, que as pessoas vão nos teatros para assistir uma orquestra tocando os grandes mestres de 300, 400 anos atrás, isso aí não morre, né? Tipo Sim. assim, assim como o rock que foi concebido nos anos 50 também, né? Já faz parte da história, já faz parte né, de algo cultural do mundo todo. E agora sim, com o mundo globalizado e com outras referências, daí a gente vê que a fatia do rock ela só é mais fininha naquilo que já foi um bolo inteiro, né? Entendi. Mas a gente tem que, né, por exemplo, o Acústicos Valvulados trabalha como uma banda que quer que quer entrar para a história como uma banda que obviamente o segmento, né, o estilo é de rock clássico mesmo, Uhum. com bateria, com baixo, com guitarra, com vozes e tal, mas a gente luta
mais para deixar o nosso nome na história como banda do que propriamente como algo que seja datado e segmentado, né? Eu tenho... Não, eu acho que o grande desafio do artista é se consolidar como marca e como nome mesmo, Sim, né? Não, obviamente, a gente não vai sair da prateleira do rock, né? claro. Mas a gente não quer ser conhecido só por pessoas que gostam e que apreciam o rock. A gente quer ser admirado por pessoas que gostam de qualquer segmento musical, porque a música está acima de qualquer estilo, né? A música É, com certeza. a música é uma dádiva Agora, né, que a pessoa... o pessoal tem colocado as coisas em nichos, né? Aí, se tu não faz parte daquele nicho, o pessoal não te escuta, né? É que hoje em dia, né, eu acho que para facilitar, inclusive as buscas mesmo, tudo é rotulado, né? Exatamente. Então a gente tem que trabalhar para que não fique tão fadado a ser consumido só através de um rótulo, né? E sim do alcance que a gente pode gerar de outras maneiras. Sim. E então é daí, Rafa, que veio esse nome do Acústicos Evolvulados, dessa. Exatamente, exatamente. Era um fanzine do Paraná, né? Um fanzine de Curitiba, né? Fanzine, para quem está nos vendo aí e não sabe o que significa, era como se fosse um jornal alternativo, né? Que era impresso, assim, né? E era uma publicação independente, assim, as pessoas faziam isso nos anos 90, né? E tinham tinha uma parte desse jornal, assim, um segmento desse jornal, que o nome era acústico ou valvulado. Então, eles revezavam as notícias entre os artistas que tinham um formato de banda ali, raiz mesmo, né? Sem o uso da eletricidade, né? Só com violão, com piano, com bateria, tudo acústico. E a gente tinha também. E aí, em contrapartida a isso, tinha o outro lado, que eram as bandas que se influenciaram por esses artistas, mas que colocaram guitarras e baixos elétricos e tudo mais, e isso tudo transmitido por amplificadores a válvula, né? Uhum. Então era isso, era o segmento dos acústicos, e aí dizia, ou o segmento dos valvulados. E como a gente achava que transitava muito bem nesses dois universos, a gente cortou o ou e botou o e, acústicos e valvulados, né? Porque a gente consegue transitar pelos dois lados dessa moeda, né? Não, sensacional, baita sacada, cara. Eu ia te perguntar, Rafa, o primeiro disco de vocês, tinham músicas em inglês, né? E tinha covers, né? De Stones, e eu acho que tinha alguma coisa de, não sei se era Stray Cats, agora não lembro, mas eu lembro de ver vocês tocando essas músicas, vocês passaram aqui pela cidade, pela região, e a gente sempre ia, e já era muito legal. E incrível que ali já era a sonoridade do Acústicos Valvulados. Se tu pegar o primeiro e aí depois mais adiante, já tinha é aquela sonoridade de vocês. Como é que foi depois mudar e partir para as músicas próprias e cantar em português? Como é que foi essa mudança? Na verdade, Antônio, o Acústicos Valvulados só existe por causa do Stray Cats mesmo, né? Essa que foi a banda chave para que a gente realmente parasse o que estava fazendo nas nossas vidas para se dedicar em tempo integral, né, a essa banda mesmo, né? Uhum. Tipo assim, a gente começou tocando com contrabaixo acústico, os guris. Quando a gente começou a entrevista, que eu falei que eu passei o 1990 inteiro tocando em Porto Alegre, na minha casa, né, no que viria a ser o estúdio Bafo de Bira. Nesse ano, que foi em março de 1990, eu ainda era menor de idade, né? E eu não pude ir no show, em março de 1990, no show que os Stray Cats fizeram em São Paulo. Uhum. E foi nessa excursão para ir assistir esse show em São Paulo
que esse grupo que respirava rockabilly se formou, né? Esse grupo de 40 pessoas que fretaram um ônibus e foram para São Paulo, essa turma que formou esse grupo fissurado em rockabilly, no Stray Cats, e no Elvis, e no Chuck Berry, em tudo que, né, tudo que permeava esse universo e tal. Como eu era menor de idade na época, eu não pude ir nessa excursão. E aí eu acabei conhecendo os guris no Natal de 1990, daí eu já tinha feito 18 anos, né? Eu fiz em setembro de 90. E aí eu já tinha passado o ano todo tocando Stray Cats com a minha banda, com a minha banda de colégio, enquanto eles passaram o ano todo tocando Stray Cats, só que sem vocalista. Quando eu cheguei na festa de Natal com uma fita VHS com 9 clipes do Stray Cats que eles nunca tinham visto, e eu ainda sabia cantar as músicas do Stray Cats, bom, daí a minha entrada para a banda foi pela porta da frente mesmo. Aí fechou tudo. E aí, massa, e aí a nossa sonoridade, realmente, no primeiro ensaio do Acústico Love, o Paulo James, que é o baterista, me mostrou, né, as composições que ele já fazia em inglês, né, e todas com a sonoridade voltada aos anos 50 mesmo, né? E aquilo me fascinou imediatamente, né? Porque a banda que eu tocava com os meus amigos era só de cover, ninguém fazia nenhuma composição, né? E aí no primeiro ensaio com acústicos, né? Com os guris que viriam a ser os acústicos, no primeiro ensaio o Paulinho já me mostrou 3 ou 4 músicas que ele tinha feito. Então nosso primeiro ensaio já foi cantando músicas próprias, né? Que eu aprendi na hora, né, com eles me passando, com ele me cantando as músicas e tal. Então, eu já saí a gente já saiu do primeiro ensaio, onde a banda nem nome tinha ainda, mas a gente já tinha 3, 4 músicas, né? Massa, cara. Então, isso aí realmente foi o grande diferencial. E a gente passou os primeiros 5 anos só tocando em inglês mesmo, né? 4 anos, né? Porque daí em 95 a MTV já estava instalada no Brasil, fazia 2, 3 anos que a MTV existia no Brasil, e a gente foi convidado para fazer um programa, né, especial de Dia dos Namorados, né, que era o Romance MTV, e aí a gente foi convidado né, pela emissora, só que a exigência da emissora é que nenhuma banda poderia cantar música em inglês. Então, ou a gente apresentaria uma composição em português, coisa que a gente nunca tinha feito, né? Ou então a gente teria que fazer uma gravação de algo que já existia, né? Que legal. E qual foi essa primeira? Foi o Minha Fama de Mal, do Erasmo e do Roberto. Massa, né? Cara. Daí a nossa estreia na língua portuguesa foi com um clássico do Erasmo, né? E na época, né, por mais que eu gostasse de Roberto e de Erasmo desde criança, né? Não, e hoje eu tenho um projeto, assim, aliás, faz mais de 20 anos que eu tenho esse projeto que transita só com a obra do Roberto e do Erasmo. Nessa época da escolha da canção, eu acabei não influenciando em nada. Assim, quando veio essa sugestão da irmã do batera, da gente regravar Minha Fama de Mal, a gente ouviu a música, achou que a mensagem tinha a ver com aquilo que é legal de cantar mesmo, e realmente é, né? E aí a gente fez essa gravação, daí foi para o especial da MTV, entrou no nosso primeiro disco também, né? Que legal, Rafa. 90% do disco era em inglês, mas o Minha Fama entrou também, né, no repertório do disco. E aí entrou uma segunda música, que daí sim foi a primeira composição que o Paulinho fez, né, em português, que era uma música que chama 100 por Hora. Daí e aí quando a gente fazia os shows, e as 2 únicas músicas que realmente a galera cantava com a gente, assim, e delirava, era a nossa em português e era Minha Fama de Mal. Massa, aí nos caiu a ficha de que se a gente quisesse
continuar tendo aquela sintonia com o público, do público cantando junto, não ia ser com canções em inglês mesmo, né? E aí a gente foi aos poucos jogando mais composições para dentro do repertório da banda e deixando os covers, né? Daí os covers, sim, que a gente mantinha em inglês durante um tempo, né? Até fazer essa transição toda, mas aí o disco de 99, aí ele já vem 100% em língua portuguesa. Mas simplesmente assim, cara, vocês com certeza uma das bandas mais tocadas aí dos anos 90, 2000, porque só dava acústicos e valvulados, e era sensacional, cara. E se tu pegar pra escutar ali, é um sucesso atrás do outro, foi muito legal, cara. Foi um momento mágico mesmo, foi um momento de total sintonia com o público e com a geração, né, vigente na época, né? Então a gente conseguiu ter essa sintonia direto, assim, e outra, né? A gente fez parte de um cenário onde muitos artistas vieram ao mesmo tempo para solidificar esse eu ia te perguntar sobre isso, cara. Conta pra nós a história do Bafo de Bira e toda essa efervescência que tinha por ali, que estava acontecendo, junto com essa cena de Porto Alegre. Pô, isso ajudou muito, né, Rafa? Na verdade, o Bafo de Bira, assim, ele acabou se popularizando porque era o estúdio que ficava na minha casa, esse que era, né, que eu passei o ano de 1990 inteiro tocando, e com a minha primeira banda, que foi os Nelson, né? E aí, quando eu conheci os guris no Natal de 90, a partir do verão de 91, em janeiro e fevereiro ali, né, nesse período de verão, daí eu falei para os guris, olha, eles moravam do outro lado da cidade, né? E aí eu falei assim, bah, olha só, um de vocês tem carro, eu não tenho, e eu tenho um estúdio em casa, vocês estão enjambrando um aí no pátio da casa de um deles, né? Eu falei assim, então eu vou sugerir que vocês três entrem dentro de um carro, atravessem a cidade, que a minha casa estará de portas abertas para a gente ensaiar lá. E aí o Moica, né, que o pai dele tinha uma revenda de carros, o Moica cada dia podia pegar um carro da loja do pai, assim. Então, todo dia eles chegavam com um carro diferente da loja do pai do Moica, e a gente ensaiava todos os dias, né, durante janeiro e fevereiro mesmo, né, era um período que normalmente é de férias para todo mundo, né? E aí, como Porto Alegre, nesses meses, costuma fazer uns 70 graus na sombra e uns 90 no sol, o estúdio que eu tinha, a salinha que era no pátio da minha casa, não tinha ar-condicionado, né? Então a gente destilava assim, na suor, tocando, e todos os ensaios eram regados a pelo menos um engradado de cerveja, aqueles engradado com 24 garrafas de 600 ml, né? Então, tipo assim, aquele ali a primeira coisa que se pegava era o engradado de cerveja, e depois passava o dia todo tocando num calorão absurdo. Sei como é que é. É o legítimo Bafo de Bira. Daí quando as pessoas que estavam fora entravam na sala, né? Tipo assim, era um horror, assim, uma fumaceira e um cheiro de trago, e todo mundo exalando, suando cerveja, né? Até que alguma mente brilhante falou assim, mas isso aqui é um bafo de bira, né? E aí o estúdio já foi batizado, já, né? E já foi ali que a gente gravou o nosso primeiro clipe de uma das músicas do começo do Acústicos, que era o Back to 55, né? E aí ali passou a ser um reduto de encontro do Acústicos Valvulados. E quando a gente foi fazer as nossas primeiras gravações, a gente acabou conhecendo, porque era uma coletânea, né? A gente acabou conhecendo mais uma turma, assim, né? Mais outras bandas e tal, e eu passei a convidar todo mundo para frequentar a minha casa e para usar o nosso estúdio quando o Acústicos Valvulados não estivesse ensaiando, né? Daí veio
a Bandalheira, a Comunidade Ninjitsu, a Ultraman, a Tequila Baby, né? E esse cenário passou a ficar muito rico, porque a gente passava o tempo todo juntos, e quando não era ensaio do Acústicos Valvulados, era da Ultraman, era da Comunidade, era da Tequila, era da Bandalheira, e aí veio mais um monte de outras bandas, né, que daí vinham ensaiar, porque até para ver o Alemão Ronaldo e tal, Claro. né? E, e, Então, no, e, no, e no final das contas, isso acaba criando uma cena, né, na cidade, né? E, naturalmente, é, aconteceu naturalmente mesmo, né? E e ali era também um tem um. reduto onde todo mundo se encontrava, né? Não, e também tem uma, onde uma banda toca, todas podem tocar, né? Isso acaba criando, assim, pô, diversifica bastante, assim, se torna. Tu vai surfando na maré, né? Exatamente, exatamente. A ideia não foi, tipo assim, um plano maquiavélico, mas aconteceu naturalmente. Todas as bandas trabalhando juntas, né, se criou né, esse cenário e essa parceria entre todos nós. Uhum. E aí a história fala por si só. Logo na sequência, assim, quando o Bafo já tinha mais de 10 anos, aí surgiu dentro do nosso estúdio também, né? Foi onde surgiu a Bideobaldi e foi onde o Cachorro Grande gravou o disco deles, né? Uhum. As próximas horas serão muito boas. Então, isso aí renovou a geração, né? Sim. Tipo assim, vieram essas duas grandes bandas que se formaram dentro da minha casa. Quer dizer, os cachorros não, obviamente, os cachorros são. Né, o Beto veio de Passo Fundo e tal, mas gravaram lá, né? Agora, a Uhum. Bideobaldi, sim, né? O Carlinhos era amigo de uma banda que Uhum. ensaiava direto no Bafo. Daí, um dia, o vocalista não veio, e aí o Carlinhos assumiu ali, porque era o melhor amigo, aí o Carlinhos assumiu ali os vocais, e essa banda que ensaiava acabou, e dali já se formatou a Bideobaldi, e eu vi isso nascendo nas minhas barbas, né? Que massa, cara. Não, o Carlinhos é fantástico, cara. Assim, o Carlinhos é o nosso entrevistado dessa quinta-feira. Ah, que Agora, legal. ele contou um monte de coisa, assim. Ele é demais. Ele deu até uma versão exclusiva de como veio o nome Bideobaldi. Ah, sim, ele dá. Isso aí é uma história que para cada entrevista É. essa história muda. Não, ficou bem legal. Cara, e deixa eu te perguntar assim, ó, e tu tem uma história aí de uma gravadora também que vocês mandaram um demo, uma referência, e os caras acharam que o som de vocês era parecido com o George Harrison? Conta um Isso, não, pouquinho. mas aí a gente já era da gravadora. Sim, vocês A já gente, a eram. gente- a gente tinha um contrato de 3 discos com essa gravadora, né? Aham. E aí a gente gravou o primeiro e quando mostrou a demo, a pré-produção do que seria o segundo disco, aí eles vieram com essa notícia, assim, né, com essa observação, aliás, uma observação muito bem feita, porque era isso mesmo, né, Aham. que as referências da sonoridade, as referências eram todas em cima do George Harrison, né? Aham. E aí, quando a gente se empolgou e achou que ia receber o sinal verde para gravar o disco, aí eles falaram assim: bah, só que o George Harrison não é o compositor, não é o hitmaker dos Beatles, né? Esse foi o termo usado, né? Aham. O George Harrison não era o hitmaker dos Beatles, então, como a nossa sonoridade não era nem John Lennon e nem Paul McCartney, e era só o George Harrison, né? Daí a Aham. gente acabou tendo essa observação feita por um gênio da indústria fonográfica, e aí a gente pediu, né, encarecidamente para fazer a rescisão do contrato, e gravou o disco como mostrou para eles, e o disco tem um monte de canções muito legais. E no E final das contas vocês estavam certos, certíssimos. Os cara estavam errados. não, na verdade, assim, um cara que questiona a carreira do George Harrison já é o suficiente, né, para
para ver que é uma anta vestida, né? E aí, pelo menos, cara, os caras, né? E acho que também os caras, né, não estavam afim mesmo de trabalhar, né, com a banda, assim. Aí pelo menos se resolveu isso tudo em paz. E o legal é que quem fez quem trabalhava na gravadora nessa época era o Clemente, né? Que é o cara dos Inocentes e tal, que Aham. toca no Plebe Rude também e tal. O Inocentes, né? Que é um, Sim. é um, é um ícone do rock, do punk rock dos anos 80, né? Aham. Daí o Clemente, que trabalhava nessa gravadora, e aí a gente conversou com ele, Clemente, dá um jeito aí, tu que tá aí dentro, dos caras nos dispensarem aí, porque, não dá para continuar feliz dentro de uma gravadora que acha que é ruim uma banda parecer com a sonoridade do George Harrison, né? Aí foi vida que segue, né? Seguimos Ah, a que vida. bom. O Não. disco de 2005, que é o Esse Som Me Faz Tão Bem, assim, é um disco que realmente vem com uma sonoridade que traz o Acústicos de volta, né, para o universo que transitava até então. E aí foi o disco também de estreia do Daniel Mosman e do Diego Lopes, né? O Dani entrou em 2004 na banda e o Diego entrou em 2005 já direto para as gravações desse novo trabalho, assim, né? Então foi muito legal, assim, porque é um disco que esse ano comemora 20 anos, né? Que saiu Uhum. e ele foi muito importante na nossa trajetória. Na trajetória. Hein, Rafa, e vocês que vieram aí, então, praticamente, acho que tinha vinil ainda, né? Tinha vinil e CD. Não, na verdade, assim, quando a gente começou ali, a primeira coletânea que a gente fez, que foi em 94, já era a transição do vinil para o CD, né? Uhum. A gente demorou muito até poder encartar um vinil né, e encartou um vinil numa produção própria mesmo. A gente não conseguiu trabalhar com gravadoras, Com vinil. não conseguiu trabalhar vinil com gravadoras no começo, porque o formato estava se extinguindo, né? Uhum. Em compensação, quando o vinil voltou ali na finaleira dos anos 2000 ali e tal, em Uhum. 2010, quando a gente fez o nosso disco Grande Presença, a gente pôde encartar ele num vinil e ter esse registro. Depois veio o Meio Doido Vagabundo, veio o Diamantes Verdadeiros, agora esse ano sai o vinil do Diamantes Verdadeiros 2, e aí a gente pode, né, ter esse trabalho do Acústico Valvulados nesses formatos também, o que é ótimo, né? Sim, A, e a como é que gente tu que enxerga, consome assim, ó, que vinil. vocês vocês participaram dos 2 mundos, desse formato físico e agora os streamings. É melhor para as bandas, pior? Como é que tu vê isso, assim, pra uma banda que tá chegando agora, entendeu? Tu acha que é mais fácil, Cara, aparecer com streaming? olha, eu acho, eu não sei se eu tenho, autoridade assim para falar sobre facilidades ou dificuldades nesse momento assim, onde tudo ainda é relativamente muito novo, né? Eu posso falar o que eu acredito ser o que diz respeito ao acústicos valvulados, né? Sim. O streaming nos possibilita um alcance universal, né? Uhum. Qualquer pessoa que estiver em qualquer lugar do mundo tem acesso ao trabalho do Acústicos Valvulados. Isso é uma facilidade, mas para uma banda nova que está começando, aonde a gente vê que o mundo todo é descartável, né? Os Uhum. conteúdos são amplamente descartáveis, eu acho muito mais difícil, né? Uhum. Eu acho muito, muito mais difícil o cara ter um lugarzinho no sol e se sobressair Uhum. diante de todos os conteúdos que são despejados assim de forma ininterrupta, 24 horas por dia, 7 dias Uhum. por semana. Eu acho muito mais difícil para um artista novo conseguir se consolidar,
porque por mais que ele tenha um grande hit, esse grande hit vai durar um dia de execução no TikTok, vai ser um hit de um dia numa plataforma digital, cara, e na semana seguinte, cara, ninguém mais lembra, né? Sim. A gente pode fazer uma série, né, imensa assim de músicas que foram um sucesso estrondoso num determinado momento, mas jamais vão ser um tempo perdido, ou um meu erro, não, tipo assim, não, um bichos de escrotos, Sim. né, e jamais vão ser um fim de tarde com você, ou um até a hora de parar, né, falando do acústicos mesmo, né? Eu acho que se a gente tivesse hoje em dia dando os primeiros passos e lançando as nossas músicas, como elas, né, se perpetuaram assim na trilha sonora de várias, de milhares de pessoas, hoje não emplacaria, porque nada mais emplaca com força suficiente para se tornar uma referência eterna, assim, né, que marca uma geração, assim, né? E Então, falando em referência eterna, Fim de Tarde com Você, tu acha que é o maior sucesso dos Acústicos e Valvulados? olha, eu acredito que ela é a música que as pessoas mais associam, né? Se for pegar um recorte de views né, e de número mesmo, né? Fim de Tarde com Você é disparada a música que mais é consumida nos streamings né, e nas plataformas gerais, né? A parte boa é que, por mais que o Fim de Tarde seja disparada, que mais é consumida, logo depois dela vem Até a Hora de Parar, vem Remédio, vem O Nome dessa Rua, vem Milésima Canção de Amor, vem Quem Me Dera, vem Bubblegum, vem Quintal, vem Suspenso no Espaço, vem O Dia D é Hoje. Eu posso ficar Pô, cara, falando assim um tem tempão muito assim, sucesso, cara, muito sucesso. sobre canções que quase todas, né, no Spotify, assim, quase todas já ultrapassaram 1 milhão de views, que eu sei que para um número de Spotify e tal não é nada, mas, por outro lado, o conjunto da obra, assim, mostrando que todas elas têm execuções parelhas, e, claro, Fim de Tarde, ela é disparada a que mais tem visualizações, né? Isso mostra que a banda tem uma consistência e que não Com certeza. e que não depende de uma canção só para seguir em Sim, frente, né? sim, com certeza. Então esse é o grande alicerce do Acústicos Valvulados e que faz a gente trabalhar muito bem até hoje e que faz a gente se encher de planos agora para 2026, que é quando a gente vai botar a turnê dos 35 anos na estrada. Show, massa. Rafa, me diz uma coisa, tu é um grande consumidor de documentários, de música, Gosto mesmo. shows, e conta um pouquinho aí, deixa uma dica pra galera dos últimos que tu viu, ou aquele que te marcou, assim, que tu achou que deu uma virada na chave. Cara, eu vou te dizer que se essa nossa entrevista tivesse um dia inteiro, assim, eu poderia ficar falando um dia inteiro sobre trocentos, né? Mas como é algo que tem que ser pontual, Aham. a minha dica que eu vou passar para a nossa audiência aqui é esse seriado novo que está passando agora com o Ravel Andrade, que ele interpreta o Raul Seixas, né? Ah, legal. Nessa série que chama Eu Sou, né? Raul Uhum. Seixas, Eu Sou. É muito legal, né? Claro, o documentário do Raulzito, aquele, o início, o fim e o meio, ele é muito bom, é um documentário, claro, com imagens reais e tal, mas essa série está muito bem, né? Tá muito bem Boa dica, produzida, boa né? Tá dica. muito bem produzida e o Ravel é um queridão, cara, é um ator novo, ele é irmão do Júlio Andrade, né? Que já tem um histórico gigantesco na nossa na TV, no cinema e no teatro brasileiro. E o Ravel Andrade é o irmão dele, né, que interpreta o Raul Seixas,
nessa história, assim, e, cara, ele executa mesmo, né? Ele toca violão e ele canta, e ele é um excelente músico, é um excelente ator, e ele retratou muito bem, assim, toda a história do Raulzito e tal. A série é feita com uma produção muito caprichosa, muito caprichada, assim, e dá gosto de ver, né? É óbvio que para quem é fã do Raulzito, né, eu sou suspeito para falar, né? Eu adoro o Raulzito, assim, né, tem uma vasta obra dele que eu tenho aqui, né? Mas essa é a dica que eu deixo agora para a turma, né? Inclusive vou para assistir. ser uma só, né? Vou assistir porque eu vi lá, mas eu não tive tempo. Finalizando então, Rafael, 4 e 5 de julho vocês fizeram o Acústicos no Teatro Simão Lopes Neto. Como é que foi? E aí tem mais essa turnê, né, comemorando, que vai sair essa turnê do Acústicos, comemorando mais de 30 anos aí, né, da banda. E o que tu espera aí? Como é Olha, que cara, foi? essa celebração, né, que a gente fez agora, na semana passada, no teatro aqui em Porto Alegre, né, o Simões Lopes Neto, que fica dentro do complexo do Teatro São Pedro, foram 2 noites memoráveis, né? São shows especiais, são shows onde a gente realmente muda o repertório da apresentação para inserir, né, determinadas canções que não estão na turnê que roda pela estrada, né, até para deixar esse show exclusivo, show, né, comemorativo mesmo, né? E foi muito bacana, né? Aí na segunda noite o Duda Calvin estava presente, já subiu, já tocamos uma Tequila Baby juntos. Então foi muito bacana a gente poder fazer essas 2 apresentações e já, né, imaginando assim a sequência, né, dos trabalhos, porque a gente está realmente muito entusiasmado de que vai fazer um grande show dos 35 anos e colocar essa turnê na estrada. E com certeza vocês vão ficar sabendo de todas essas novidades também, porque a gente vai fazer espera questão que passe por de aqui. seguir essa parceria juntos. Com certeza. Não, Rafa, a gente quer te agradecer então, né, Eu que te pela agradeço, oportunidade. bicho. Aí a gente Pô, um podcast aí pequeno aqui da região noroeste do estado, mas quando passarem por aqui, vocês sempre são bem-vindos. E valeu. também, tiver música nova, manda para nós e a gente faz questão de tocar, tá? Mando sim, cara. Parabéns aí Lembrando pelo que trabalho. o senhor também ganhou uma correia da Baço Straps, né, que é o nosso Ótimo. apoiador aqui, né? Só Bah, me manda aí depois que a gente envia para você. Qual é o vai que você vai vir, querer? vai vir em excelentíssima hora mesmo. Muito bom, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, pelo programa, né? Desejo sucesso, saúde, sorte para novos horizontes aí e que a gente também, né, vislumbre esses novos horizontes todos aqui pelo nosso lado também e vocês pelo da turma toda aí. Valeu, Rafa. Brigadão aí. Grande abraço. Valeu, grande abraço, vamos que vamos e Vamos sempre que o lá. Acústicos Valvulados estiver aí pela região, todo mundo pode ir no show e pode ter certeza de que vai se divertir até a hora de parar. Uhul! Isso aí, Rafa. Valeu, obrigado. Valeu!